E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de dar uma lida aqui no livro de Mateus, capítulo 5, a partir do 43 a 48, alguns versículos que são palavras de Jesus. Nesses três capítulos de Mateus 5, 6 e 7, é onde tem aquele ensinamento de Jesus, o grosso do evangelho, que ele ensina aquela multidão no monte, se chama Sermão do Monte. E tem um trechozinho aqui que é muito importante para a gente ler, para a gente pensar. Vamos pensar sobre isso aqui. Então está destacado de vermelho aqui o autor que escreveu. Quando a Bíblia tem as letras vermelhas, é a palavra de Jesus. Então, esses três capítulos são quase todos vermelhos. Então, são as palavras de Jesus. Se referindo aqui, nessa passagem, sobre o amor ao próximo. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, Jesus falando, né? Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente a vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Só isso aqui. Ele está ensinando aquele povo, mudando, né, o sistema de pensamento e de entendimento que se tinha até então. E quando Jesus veio, ele veio para cumprir, né? Ele fala, eu vim cumprir aquela lei, vim cumprir, porque estava tudo, foi tão distorcido, foi tão afastado, o ensinamento foi criado tanta regra que afastou o povo de Deus. O povo estava simplesmente, como eu já falei em alguns vídeos aqui, cumprindo uma tabela de pré-requisitos. E a adoração de coração a Deus, o temor a Deus por respeito, por isso, já não estava mais nos corações. Tanto é que nesse período que Jesus veio, os donos da religião, né, que eram os mestres da lei, escribas, fariseus, saduceus e tantos outros lá que tinham, eles dominavam o povo, ensinavam a respeito da lei, da interpretação da lei, tinham as escolas que ensinavam o povo quanto à lei, como a servir a Deus, que servir a Deus virou simplesmente um cumprimento de regra. E ali o tempo o negócio estava tão avacalhado, tão bagunçado, que dentro do templo já se vendia. Antes, no começo, há séculos antes, o povo ia com aquele respeito, com aquele gratidão a Deus por templo, levava suas ofertas, os animais para o holocausto. O negócio foi evoluindo tanto que já se vendia isso. Quer dizer, a pessoa não tinha mais nem a preocupação de separar, de ter aquele cuidado de separar o melhor para oferecer a Deus. Chegava lá no templo e simplesmente comprava. Tinha lá aquele mercado. Isso que Jesus, em outra passagem, chega lá e expulsa aquele povo de lá. Já tinha uma moeda, que tinha um câmbio, né? Tinha os cambistas que trocava, tinha ágio, deságio, tinha uns que vendia mais caro, outros mais barato. Tinha toda essa comércio que virou como um mundo secular. Então a fé do povo virou um comércio e muitos se beneficiavam disso. Virou política, os sumos sacerdotes que dominavam o povo ali. Já eram dois que pela lei de Deus passava-se de pai para filho, morria o sumo sacerdote, quem assumia seria o outro. Tinha dois, era um e o genro dele, Anás e Caifás. Então, tinha tudo ali, menos a presença de Deus. Muito parecido com o que vemos hoje, né? Que a religião virou uma loucura na cabeça das pessoas. Ficam flutuando na lei antiga do Velho Testamento com os ensinamentos de Jesus. Aí fica aquela loucura. Aí as pessoas querem seguir alguma coisa dos ensinamentos de Jesus, mas não largam as coisas do passado. E aqui, como ele fala, amai o teu próximo, abençoai os que vos perseguem,
Isso é ensinamento de Jesus, isso mudou. Que antigamente era um cumprimento de lei, as pessoas tinham aquela obrigação de fazer o sacrifício pelo perdão dos pecados, para mostrar que serviam a Deus e iam no templo fazer aquele sacrifício. De Jesus para frente mudou tudo isso. O que mostra que a pessoa segue é um temente, um cristão, né, que colocaram vários nomes, vários títulos, evangélicos, se apossaram da fé, criaram rótulos, e as pessoas hoje estão como antigamente. Para se mostrar que é evangélico, é aquelas pessoas que se vestem diferente, uns com cabelo enorme, no caso das mulheres, com a roupa até lá embaixo, um homem só de paletó, e vai no domingo na igreja. E depois que sai de lá, vive uma vida totalmente diferente dos ensinamentos que Jesus deixou aqui para a pessoa. Então, hoje em 2021, está praticamente como estava quando Jesus começou a pregar. A religião dominou a escritura e virou um sistema. E muito pouco é ensinado quanto a isso aqui, de amar o próximo. Pelo contrário, vai no domingo lá e todo mundo levanta a mão, todo mundo canta, todo mundo ora, todo mundo abençoa, todo mundo é uma bênção, todo mundo está na mesma vibração e canta e chora, uns choram, outros gritam, outros pulam, outros rodam e outros deixam até a sola do sapato lá de oferta, achando que isso está pagando seus pecados, que isso aí está agradando a Deus, enquanto não tem a mudança de vida. Então o Evangelho de Jesus é diferente do que tem sido ensinado aí. As pessoas não têm lido direito, não sei, não têm entendido, ou têm lido com filtros, não estão entendendo o que está escrito. Estão indo pela tradição que aprendeu na igreja, estão indo pelo que é ensinado, que já muitas vezes os pastores já aprendeu dos pais, do avô, já vem com 100 anos de distorção e virou um sistema religioso que, em vez de juntar as pessoas, afasta, separou as famílias, destrói casamentos dia após dia, destrói a união de famílias, porque as pessoas estão entendendo, pegando as coisas que Deus falava para o povo de Israel se separar das nações, fazendo com que familiares se separem, fazendo com que as pessoas deixem de estar perto dos seus familiares, porque virou crente e não pode se misturar com o impuro, como se as pessoas fossem impuros. Não entenderam nada. Eu errei muito sobre isso também, mas graças a Deus eu estou tendo outro entendimento. Como é que você vai mostrar que você é luz, que você é sal da terra, se você se isolar das pessoas, principalmente da sua família? Como você vai ser uma diferença se você simplesmente cortar eles da sua vida, se você deixar de participar de uma celebração, de um aniversário, sei lá, qualquer coisa que tem a família? Você, não vou porque eu sou crente, não posso estar. Isso é loucura, isso não é evangelho. Se você lê, Jesus entrava no meio desse povo, de todos eles, mas não para se contaminar, para mudar a vida daquele povo. Então, se você virou um religioso, você não entende isso que eu estou falando, você não sabe, não está entendendo mais o que é evangelho. Você tem que ser luz e sal, é no meio das pessoas, principalmente os da sua família, na sua casa, na sua família. E aqui fala amar seu próximo, é as suas pessoas, seus amigos, seus parentes. Você tem que mostrar a diferença. Não quer dizer que se você vai num aniversário você vai se contaminar. Vai se você não tiver convicção de quem você é e dar um mau testemunho. Mas você pode ir, você pode amar, você pode abraçar, você pode abençoar as pessoas, ser diferente. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é se isolar das pessoas, se enfiar num clube chamado igreja, os templos, porque até isso já foi deturpado. O que é igreja é cada um indivíduo, ali é o templo que a gente se reúne para celebrar. Não é que Deus só está ali, Deus está com a gente toda hora, durante toda a nossa vida. Então a gente serve a Deus na rua, não ali dentro. Ali dentro a gente vai para celebrar, agradecer a Deus, se juntar com nossos semelhantes que têm a mesma fé e celebrar, e cantar, e louvar, e orar, e ler a palavra, e estudar. Isso é uma celebração. Isso não é servir a Deus. A gente serve a Deus lá de fora, a gente serve a Deus dentro da nossa casa, a gente serve a Deus no meio da nossa família. E quando uma pessoa nos persegue no trabalho, na vida, na escola, na faculdade, a gente age diferente, a gente não age como elas esperam que a gente. Quando a pessoa vem nos afrontar, ela espera que a gente haja da pior forma com elas, para eles ter mais combustível para nos atacar. E a gente tem, como diz aqui, a gente tem que ser o contrário, a gente tem que ser bom, ajudar aquelas pessoas, dar a mão quando eles precisam, e assim a gente amotou a brasa na cabeça deles, faz eles pensar, o que é isso? Por quê?
Porque isso é o Evangelho. O Evangelho é loucura para muitos que não entendem. A gente tem que se comportar dessa maneira, diferente, entendeu? Então, Deus abençoe, tenha uma excelente semana e até a próxima.